Estamos iniciando mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, Instruções dos Espíritos, mundos regenerados. Imagine um universo vasto com incontestáveis mundos, cada um com sua própria jornada. Em 1862, através da psicografia de Santo Agostinho, recebemos informações sobre esses mundos, em especial os mundos regeneradores. Segundo essa mensagem, existem mundos que servem como uma espécie de escala evolutiva para as almas. Alguns são como a Terra, palco de expiações e provações, outros são verdadeiros paraísos de felicidade. Mas há também os mundos regeneradores, que funcionam como uma transição entre esses dois extremos. Nesses mundos, a alma encontra um lugar de paz e descanso, onde podem se purificar e se libertar das paixões negativas que as aprisionam. É como um recomeço, uma oportunidade de deixar para trás os erros do passado e construir um futuro melhor. Ainda há desafios e aprendizados nesses lugares, mas a dor é menos e a esperança é maior. É como uma pausa para respirar fundo antes de seguir para um lugar ainda mais especial. Santo Agostinho nos convida a contemplar o céu estrelado e a imaginar a vastidão do universo com os seus mundos diversos e suas infinitas possibilidades. E nos lembra que após a jornada terrena, podemos encontrar um mundo regenerador, um lugar de paz e renovação. Vamos iniciar então o nosso estudo? Bons estudos a todos! Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à provação? Veja que Agostinho aqui, ele está, nesse texto, refletindo a ideia espírita da pluralidade dos mundos habitados. A doutrina, ela ensina que o universo é vasto e contém inúmeros planetas, e cada um com diferentes graus de evolução. A Terra, segundo o Espiritismo, é um mundo de expiação e provas, onde os espíritos encarnam para aprender a evoluir através de desafios. Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que podem denominar de regeneradores. Veja que a doutrina espírita, ela classifica o mundo em diferentes categorias de acordo com o seu nível evolutivo, né? Quais são eles? Nós já estudamos isso. Os mundos primitivos, onde os espíritos iniciam a sua jornada evolutiva, os mundos de expiações e provas, né? Segundo a doutrina espírita, na época em que Kardec escreveu esse livro, a Terra era considerada um mundo de expiações e provas, né? Ainda somos um pouco, em que os espíritos enfrentam dificuldades para reparar os erros passados. Só que atualmente, né, através de comunicações com os espíritos, nessa época de 2025, 2026, o nosso planeta está se preparando para um período de transição. Nós estamos passando de um mundo de expiações para um mundo de regeneração. E o que seria um mundo de regeneração? São aqueles mundos que servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, né? Onde, nesses mundos felizes, os espíritos já alcançaram um alto grau de evolução moral. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Veja que nessa frase Agostinho está reforçando a ideia de que a evolução ocorre em todos os níveis do universo, com cada sistema planetário abrigando
mundos de diferentes estágios evolutivos, sejam eles primitivos, sejam eles de provas e expiações, de regeneração ou de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Veja o que o Santo Agostinho está querendo dizer com essa passagem. Primeiro, ele relembra que ele já comentou sobre esse assunto, né? Que ele já falou sobre os mundos primitivos, que são os locais onde os espíritos eles iniciam a sua jornada com livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Só recapitulando, segundo o Espiritismo, Deus cria as almas simples e ignorantes sem conhecimento inato do bem e do mal. Esses mundos iniciais seriam como berçários da vida espiritual, onde as almas começam a sua jornada evolutiva. As almas, em seu princípio, não possuem a experiência e o discernimento que desenvolvem ao longo de suas múltiplas encarnações. Deus concede dessa maneira a cada alma o livre-arbítrio e a capacidade de escolher seu próprio caminho. Essa liberdade é essencial para o processo de evolução espiritual. Já também se revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram e regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinadas. Então, o Santo Agostinho está fechando esse 16º parágrafo, abordando a lei de causa e efeito e também a misericórdia divina. Veja, os espíritos são criados simples e ignorantes e são colocados inicialmente em planetas primitivos, onde, pelo seu livre-arbítrio, ele vai escolher entre o bem e o mal. Como o texto aqui fala, né? Os espíritos são dotados de uma ampla faculdade para praticar o bem. Mas tem aqueles que não conseguem, que acabam sucumbindo às suas provas, né? Que acabam fazendo mais o mal do que o bem. E esses espíritos, de acordo com a misericórdia de Deus, eles são colocados em planetas de provas e expiações para que, de encarnação em encarnação, eles possam se depurar, eles possam voltar regenerados, né? E continuar a sua evolução até os mundos mais superiores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então veja que aqui, esta frase está definindo a função dos mundos regeneradores, que na verdade é um estágio intermediário na evolução espiritual. Os mundos regeneradores, eles desempenham um papel crucial na transição dos espíritos entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Eles oferecem um ambiente mais propício para que os espíritos continuem seu processo de evolução, aprendendo a amar, perdoar e praticar o bem. Nesses mundos regeneradores, a alma tem a oportunidade de se libertar das paixões negativas, como o orgulho, a inveja, o ódio. Através do aprendizado e da prática do bem, a alma se purifica e se torna mais apta a progredir para os mundos felizes. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos.
isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então veja que aqui o texto ele descreve as características dos mundos regeneradores, onde ainda, lógico, há imperfeições materiais, mas as paixões negativas são atenuadas. Os espíritos estão mais equilibrados e conseguem controlar mais os seus impulsos. O amor e a justiça acabam prevalecendo dentro da sociedade. Os espíritos, eles reconhecem a existência de Deus e se esforçam para seguir os seus ensinamentos. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá ainda é de carne e por isso sujeito às vicissitudes que os libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante ditosos, e muito dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma, pois a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Veja que aqui a frase está enfatizando que os mundos regeneradores são um passo importante na evolução, mas a felicidade plena só é alcançada nos mundos felizes, onde os espíritos estão completamente desmaterializados. Bom, vamos analisar por parte, porque tem muita informação legal aqui nesse parágrafo. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Isso significa que os mundos de regeneração são um passo importante na evolução, mas ainda não são o estágio final. Eles representam um avanço significativo em relação aos mundos de expiação. Mas a felicidade plena, ela só é alcançada nos mundos felizes. Ele continua aqui, ó. O homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Então, nesse mundo, os espíritos ainda possuem um corpo material, embora mais sutil e menos denso que o nosso. Eles ainda experimentam as sensações e necessidades do corpo, ou seja, continuam ficando doentes, continuam sentindo fome, só que de forma bem menos intensa. As vicissitudes se referem às dificuldades e imperfeições inerentes à vida material. Apenas os espíritos completamente desmaterializados que habitam os mundos felizes são livres dessa limitação, ou seja, não precisam mais de um corpo carnal. E ele continua aqui, ó. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Então, os espíritos que habitam os mundos de regeneração ainda precisam passar por provas e desafios, mas essas experiências são menos dolorosas e mais educativas do que as provações dos mundos de expiação. O objetivo dessas provas é auxiliar os espíritos a continuarem seu processo de evolução moral e intelectual. E ele fecha: comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos, e muito dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Então veja que aqui ele está comparando, está fazendo um contraste entre o mundo de regeneração e a Terra, que é um mundo de expiações e provas. Estamos passando por um período de transição, mas ainda estamos muito mais para expiações e provas do que para regenerados, né? Então, nos mundos de regeneração, oferecem um ambiente mais harmonioso e propício ao progresso espiritual, representando um alívio após as dificuldades enfrentadas na Terra. A calma após a tempestade e a convalescença após a moléstia cruel
São metáforas que ilustram a paz e o bem-estar que os espíritos encontram nesses mundos. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar às emoções do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que dos seus seios emanam. Então veja que ele fecha aqui abordando a progressão da alma, onde em mundos mais evoluídos a alma tem mais clareza sobre a vida espiritual. Veja, nos mundos de regeneração, os espíritos estão menos presos às preocupações materiais do que na Terra. Isso permite que ele tenha uma visão mais clara da vida espiritual e do futuro que o aguarda. Nesses mundos, eles compreendem que a morte física é apenas uma transição para a vida mais plena e feliz nos mundos superiores. Eles sabem que esses gozos são reservados aos que se esforçam para evoluir moralmente. E quando a alma se liberta do corpo material, ou seja, quando eles morrem, ela ascende a um estado de maior liberdade e consciência. Ela transcende as limitações da vida terrena e experimenta uma expansão de sua percepção. Nos mundos felizes, as almas não possuem mais os sentidos físicos que conhecemos. Ela percebe o mundo através do perispírito, o corpo espiritual mais sutil, mais refinado. Os aromas de amor e de caridade são metáforas para vibrações espirituais elevadas que permeiam esses mundos, onde o amor e a caridade são as principais características. Mas nesses mundos ainda falível, é o homem e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Veja que nessa frase, Santo Agostinho está advertindo que mesmo nos mundos de regeneração, a imperfeição humana ainda persiste. Os espíritos ainda estão sujeitos a erros e influências negativas. Isso significa que a luta entre o bem e o mal continua, embora em menor escala do que nos mundos de expiação. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Olha só que interessante. Não avançar é recuar. O que Santo Agostinho está querendo dizer com isso? Ele está enfatizando a importância do progresso contínuo. A estagnação espiritual pode levar a um retrocesso, resultando em novas encarnações em mundos de expiação com provas ainda mais desafiadoras. Ou seja, o cara passou para um mundo de regeneração, mas ele está titubeando, está dando mole. Ele pode, numa próxima encarnação, voltar para o mundo de provas e expiações. E aí, as expiações que ele vai sofrer podem ser ainda mais desafiadoras. Contemplai, pois, à noite a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre vossas cabeças, indagai de vós mesmo quais e que conduzem a Deus e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio, após a expiação da terra. Veja que aqui a frase final é um convite à reflexão e à prece. Santo Agostinho sugere que, ao contemplarmos a vastidão do universo, devemos nos questionar sobre nosso próprio caminho espiritual e buscar a orientação divina. Ele nos encoraja a pedir a Deus que nos permita habitar um mundo regenerador após a nossa jornada terrena, como um passo em direção à evolução espiritual.